Eu queria muito trazer uma palavra daquelas que arrebata o nosso espírito, daquelas que a gente sai vibrando. Mas eu entendo perfeitamente que Deus, Ele me colocou neste lugar e nessa posição para falar aquilo que Ele quer que eu fale, e não aquilo que eu quero falar. Talvez a palavra que nós vamos ouvir agora não seja a palavra mais indicada para um momento de aniversário, mas talvez seja a palavra que essa igreja ou que essas pessoas que estão conosco estão precisando ouvir. E como servo submisso a Deus, eu jamais me recusarei a falar aquilo que Ele quer que eu fale. Amém, igreja? Então receba essa palavra nessa noite no seu espírito. O bálsamo de Gileade quer restaurar. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Profeta Oséias, talvez um livro desconhecido para muitos. A gente se vê poucos pregadores utilizando esse livro. Abra aí, profeta Oséias, capítulo de número 6. Oséias é um profeta menor, já se aproximando lá do finalzinho do Velho Testamento. Aleluia. Deus é bom e fiel e justo. Oséias, capítulo 6. A partir do versículo de número 1. Quem está comigo diz um glória a Deus aí, um aleluia. Aleluia, Jesus. Eu creio que a maioria dos irmãos já estão comigo. Oséias 6, do 1 ao 6 também. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, e pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Senhor, está a tua palavra. Fala conosco aquilo que tu queres que ouçamos. Venha trazer as verdades aos nossos corações nessa noite. Venha convergir caminhos que se encontram errantes, para estar em sintonia contigo, meu Pai. Aqui está o teu servo diante do Senhor. Que não seja eu a falar, mas o Senhor a dirigir cada palavra. E que através da minha voz o Senhor possa conduzir as palavras, alcançar corações de vidas. Eu me submeto à tua vontade e me vejo como servo e como
pequeno diante desta palavra tão poderosa. Mas eu creio em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor dirige. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, para a honra e glória do Teu santo nome. O bálsamo de Gileade quer restaurar. O bálsamo das nações quer restaurar. Queridos, esse texto ele fala a respeito da história do povo de Deus, no momento em que o povo de Deus havia rompido com o pacto estabelecido entre Deus e eles, ali no Monte Sinai, através de Moisés. Deus queria fazer de Israel, o seu povo, uma grande nação, que fosse bênção para todas as nações, que fosse luz, que fosse testemunho para todas as nações. E o Senhor, ali em Deuteronômio capítulo 28, estabelece princípios. Israel poderia escolher a bênção ou a maldição. Se Israel escolhesse a obediência, colheria as bênçãos prometidas. Mas se Israel escolhesse desobedecer, colheria as devidas consequências. E nesse momento nós vemos um contexto histórico em que o povo de Deus havia se casado com outras nações. O povo de Deus havia estabelecido relacionamentos perigosos com outros povos. Relacionamentos que os levaram a terem as mesmas atitudes daqueles povos. E uma das piores consequências do povo naquele momento era a idolatria. Aquele povo havia esquecido-se do seu Deus, ao ponto de achar que os seus pomares, que as suas vinhas eram dádivas dos deuses pagãos, entre eles os deuses de Baal. Esqueceram-se que toda dádiva que existe sobre a face da terra é dom e permissão do único e verdadeiro Deus. É Ele que sempre faz. O povo não entendeu a gravidade de seus pecados. O povo não abandonou os seus ídolos. O povo não mudou sua postura. O povo não prometeu nem se consertar. E essa postura os levaria para o exílio. E para trazer a sua mensagem de arrependimento, Deus usa o seu servo, o profeta Oséias. E lá no capítulo 1, Deus vai mandar Oséias se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. E aquela prostituta chamada Gomer simbolizava a casa de Israel. Oséias simbolizando o próprio Deus. Ou seja, o povo de Deus, o prometido povo de Deus, havia se prostituído e precisava de restauração. Deus ficou profundamente desapontado com o seu povo, porque o seu povo havia sido infiel, havia praticado adultério espiritual, assim como a esposa de Oséias praticava adultério físico. Interessante que existe uma grande semelhança entre um adultério espiritual e um adultério físico. Ambos contrariam a lei de Deus. Ambos são frutos de um desapontamento, de uma insatisfação. Isso é perigoso. Ambos, quando acontecem em um relacionamento, acontecem porque o relacionamento vai aos poucos se deteriorando, fragilizando.
Ambos começam com uma transferência de amor. Você começa a transferir o seu amor verdadeiro para outro ser. Ambos são cultivados em uma crença de uma falsa fantasia. E no versículo 4 desse capítulo, o Senhor pergunta: o que farei com você, Efraim? Que designa aqui o reino do norte, a tribo mais representativa do reino do norte, e que também simboliza aqui todo Israel. O que farei com você, Efraim? O que farei com você, Judá, tribo do sul? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Ou seja, a luz de Deus começa a expor a idolatria do seu povo e a inconstância do amor de Efraim, típico do amor de uma mulher adúltera. Amor inconstante, amor superficial, amor de momentos. Aparece e logo desaparece, assim como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada. O povo de Deus muitas vezes se esquece que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Tiago 4:5 vai dizer: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Deus amava o seu povo, queridos, de forma extraordinária. Era um amor de pai para filho. Lá no capítulo 11 de Oséias ele vai dizer: olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que lhe ensinei, Efraim, a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei a dar-lhes de comer. Queridos, infelizmente, a nossa humanidade, ela está contaminada por um vírus letal. E não é o Covid-19, é o pecado. É o pecado que mata a alma. É o pecado que traz suas consequências, e a pior delas é a morte espiritual. Mas ainda bem que Deus ainda está nos céus para restaurar. Ainda bem que ainda é possível nos aproximar dele. Ainda bem que o nosso Deus ainda tem remédio. Ainda bem que o nosso Deus ainda tem cura e restauração para as nações. Você deve estar se perguntando: mas como? Como que eu estou me prostituindo espiritualmente? Queridos, muitas vezes nós estamos idolatrando coisas, pessoas. Nós estamos tirando a primazia que é de Deus. Nós estamos trocando os momentos com Deus por outros compromissos. Nós estamos vivendo de amores passageiros, de amores momentâneos. Nós estamos vivendo uma vida espiritual de momentos. Nós estamos transvestindo uma máscara que não nos cabe. O pecado de Sodoma e Gomorra ainda é pouco para o pecado que nós vemos nos dias de hoje. As nações precisam conhecer o verdadeiro bálsamo de Gileade.
As nações precisam conhecer esse Deus que cura, esse Deus que é remédio. Interessante que o bálsamo de Gileade era uma cidade localizada próximo ao Rio Jordão, especificamente a leste do Rio Jordão. E ali em Gileade, por ser uma terra próxima ao rio, certamente era uma terra extremamente fértil. Ali em Gileade nascia uma planta conhecida como bálsamo. E por ser uma planta abundante naquele lugar, na cidade de Gileade, ficou conhecido como bálsamo de Gileade. E um líquido era extraído dessa planta chamada bálsamo. E esse líquido ele servia como remédio. O bálsamo era uma substância calmante que era colocada sobre as feridas. Logo, o bálsamo de Gileade é aquilo que traz cura, é aquilo que traz restauração. Interessante destacar também que ali na cidade de Gileade existia um lugar chamado Ramote. Era um lugar onde se abrigavam os refugiados, aqueles que haviam cometido algum crime, aqueles que haviam cometido algo terrível em meio à sociedade. Eles se abrigavam naquele lugar. Portanto, Gileade também era um lugar de refúgio e restauração. O profeta Jeremias, lá no capítulo 8, 22, ele vai dizer: será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque então não se realizou a cura da filha do meu povo. E a resposta parece até ser óbvia. É claro que existia ali bálsamo. Gileade era conhecida como a cidade do bálsamo, da cura. Mas a ferida do povo de Deus era uma ferida espiritual. E somente o verdadeiro bálsamo de Gileade, que é o nosso Deus, somente Ele pode curar feridas espirituais. Somente Ele tem essa capacidade. Mas Israel não queria o remédio recomendado pelo próprio Deus. Israel não queria obediência ao Senhor. Embora a sua doença espiritual fosse muito grave, Israel se recusava a tomar o remédio do Senhor. E o Senhor não forçaria Israel a tomar o seu remédio. O nosso Deus é tão misericordioso. E o melhor presente que Ele dá na nossa relação entre filhos e pai é a sua compaixão, a sua misericórdia. Sem qualquer mérito em nós, Ele nos oferece a oportunidade de compaixão, de misericórdia. Somente Ele, que é um Deus que perdoa, que justifica, que restaura, queridos. É melhor nós retomarmos o nosso relacionamento com Deus, mesmo que seja por meio de desespero. É melhor do que sermos contra a vontade dEle. Porém, é desejável que esse relacionamento seja pautado de forma carinhosa. E o profeta Oséias convida: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Queridos, doença na alma não se cura com remédio caseiro. Doença na alma não se cura com remédio laboratorial. Doença na alma não se cura com vacina. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer nessa noite.
Não há cura nesta geração porque o povo consulta os médicos errados. Não há cura nesta geração porque o povo prefere os falsos profetas à palavra escrita e revelada de Deus. Mas Deus, Ele quer misericórdia e intimidade e não sacrifícios. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva fora da época que rega a terra, queridos. O povo continua errando por falta de conhecimento. O povo continua errante. Aquele povo estava errando por falta de conhecimento. Preferia acreditar nos seus líderes do que examinar. É melhor conhecer e ser fiel à aliança de amor para com Deus e desfrutar da sua misericórdia do que oferecer sacrifícios e ter as mãos sujas. Pois quero misericórdia e não sacrifício. Quero conhecimento mais do que holocaustos. 1 Samuel 15, 22 vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E outros textos afirmam ainda mais essa visão. O povo estava oferecendo sacrifício tolo, achando que podia comprar a Deus com atos religiosos, quando na verdade o seu coração estava prostituído e longe dele. Queridos, rituais religiosos somente são úteis quando praticados sob uma atitude de obediência e amor a Deus. Se o coração de uma pessoa estiver longe dele, qualquer ritual será apenas uma imitação vazia. Muitas coisas têm acontecido nesse tempo. Pessoas culpando a China pelo Covid-19. Outros culpam outros e outros. E eu pergunto, vão culpar a quem agora pelos gafanhotos? Vão culpar a quem agora pela nuvem de poeira? Vão colocar em quem a culpa agora? A quem vão culpar pelas vespas? Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as suas feridas. Queridos, muitas vezes Deus permite o ferimento. Sim, Ele permite, como consequência de uma vida errante e desobediente. Ele permite a ferida, mas para que ela seja curada. Interessante que ele diz no versículo 2: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu vejo esse versículo 2, queridos, como algo profético, como algo que ainda vai acontecer. Eu vejo aqui o ministério de Jesus nesse versículo. Ele diz: depois de 2 dias nos dará vida. Ou seja, eu creio que nós estamos aqui nesses 2 dias, porque o processo de cura e de restauração de Deus é uma metamorfose que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas eu creio que nós ainda vamos viver esse terceiro dia, quando ele diz: Ele nos ressuscitará e viveremos diante dele.
Interessante que Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. E aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus ressuscitam também juntamente com Ele. Jesus restaura a nossa comunhão com Deus ao morrer na cruz do Calvário. Mas haverá um momento de ressurreição dos mortos. E haverá um momento em que nós viveremos diante da presença dEle. Eu creio, queridos, que é tempo da noiva de Cristo Jesus lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ei, noiva querida, você já tem um noivo. Você já é comprometida, já existe um anel aqui no seu dedo. Você tem compromisso com Ele. Ei, noiva de Cristo Jesus, o Senhor quer lavar as tuas vestes de desonra. O Senhor quer tirar o pecado do meio de ti. O mundo te joga fora como uma prostituta. O mundo te joga fora porque para o mundo você não serve. Mas olha, o Senhor te quer da forma como você está. O Senhor não te rejeita. O Senhor te quer e Ele te chama de volta. Ele tem um amor furioso pela sua amada. Ele tem um futuro glorioso com a sua amada. Entregue-se à cura. Acredite no processo de purificação de Deus. Vai doer, mas o pecado vai ser expelido de dentro de você. O preço da santificação é o preço da dor. O preço da santificação é o preço da renúncia. É interessante que a Bíblia, ela nos compara como a oliveira. Você sabe como é que é extraído o óleo da oliveira? Através de processos rudimentares. O óleo da oliveira é extraído por meio de uma prensa. O Senhor está prensando a sua noiva, está espremendo a sua noiva para que saia dela o seu melhor óleo. Quanto mais Ele espreme, mais a sua noiva melhora. É na aflição que a gente conhece o melhor de Deus. E é também na aflição que o Senhor conhece o melhor de nós. Deus, queridos, Ele não se contenta com momentos. Deus quer intimidade. Deus quer constância. Deus quer proximidade na medida em que Ele permite que nos aproximemos. Porque ninguém pode dizer que conhece a Deus na sua infinita. Ninguém pode dizer que conhece tudo de Deus. Porque nem tudo Ele permite nos conhecer. Mas Ele quer proximidade. Eu quero dizer para você que a cura, a cura da alma é mais importante do que a cura física. Porque tem muita gente que está saudável, mas está doente espiritualmente. O Senhor, Ele pode sim fazer a cura completa do corpo, da alma e do espírito. Ele não quer curar só o teu físico, Ele quer curar todo o teu ser. Ele já te comprou, noiva do Senhor. Ele já pagou o preço de sangue por ti. Mas a entrega espontânea deve partir de você. O Senhor tem cura, sim, para as nações. O Senhor tem bálsamo, sim, para as nações. Mas o Senhor não vai obrigar as nações a tomar o remédio. O Senhor se oferece como remédio, mas Ele não vai nos obrigar a tomar, igreja do Senhor.
que em nome de Jesus Ele possa restaurar o seu povo, restaurar nações espalhadas pela face da terra. Noiva de Cristo Jesus, se prepara, lava as tuas vestes, que o noivo está chegando. Ou você acha que nós vamos recepcionar o nosso noivo de qualquer forma? Se você puder, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo um momento de oração, mas não saia ainda. Nós temos ainda um momento especial de homenagens dos irmãos ao aniversário da nossa igreja. Em nome de Jesus, eu peço que você feche seus olhos neste lugar e esteja se consagrando diante de Deus. Você sabe o tipo de noiva que você tem sido diante dele.